A paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus? Espero que sim. E se porventura, se por alguma ocasião ou circunstância, nesse momento, nesse exato momento não estiver, não te preocupa, te aquieta, te acalma, te tranquiliza, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da cura, o nosso Pai Todo-Poderoso, já chegou na minha e na tua casa, na minha e na tua vida, para operar um grande livramento, para fazer maravilhas, prodígios e sinais, para trazer a cura e a paz que excede todo entendimento. O Senhor está chegando aonde você está, meu irmão, minha irmã. O Senhor está te tocando, o Senhor está te tomando pela mão e repreendendo todo o mal em toda e qualquer área da tua vida, seja a enfermidade física, seja a enfermidade espiritual, seja qualquer levante do inimigo, o Todo-Poderoso chegou hoje, exatamente agora na minha e na tua vida. Se você crê, receba e tome posse do toque da cura do nosso Deus, porque somente Ele, meu irmão, minha irmã, só Ele tem o poder de nos curar. Só Ele tem o poder de nos sarar feridas físicas e feridas espirituais, chagas, enfermidades, investidas do inimigo, setas dados inflamados, que vem contra a nossa vida, que vem contra os nossos, que vem contra o nosso corpo, a nossa carne, o nosso sangue, contra a nossa alma, contra as nossas emoções. Quantas enfermidades emocionais ocasionam também enfermidades no corpo, acaba fazendo a enfermidade no corpo começar a aparecer em algum lugar. Mas o Senhor, Ele não trata só o corpo, Ele trata também a alma, Ele trata também o espírito e Ele opera maravilhosamente bem. Quando Ele chega, meu irmão, minha irmã, aonde Ele chega, não tem como ficar do jeito que está. O que estava paralisado tem que começar a estar em movimento. O que estava fechado tem que começar a se abrir. O que estava enfermo começa a ficar curado e começa a servir, começa a adorar, começa a glorificar. Onde tinha ali muita tribulação, tempestade, começa a ter bonança, começa a ter calmaria, porque onde Deus chega, onde Jesus chega, onde o Espírito Santo chega, meu irmão, minha irmã, logo se percebe, porque começa a ter paz, começa a ter alegria, começa a ter contentamento, começa a dar tudo certo. Começa tudo se encaixar nos lugares certos. No começo é como a gente vai fazer uma faxina na nossa casa. Esses dias eu estava fazendo uma faxina geral aqui em casa e o Espírito Santo de Deus trabalhando e falando comigo poderosamente, porque quando você vai fazer uma faxina, meu irmão, minha irmã, você tem que tirar tudo do lugar para você limpar, para você poder varrer, para você passar o pano, para você organizar. E aí, quando, meu irmão, minha irmã, você começa a ir de cômodo em cômodo, tirando tudo do lugar, para fazer aquela limpeza geral em todos os cantos, em todos os ambientes, em tudo que tiver. Quando você olha, parece uma bagunça terrível, parece que não vai ter jeito, parece que aquilo ali não vai ter mais solução, não vai ficar mais no lugar. É assim que a gente olha, quando você olha para a casa toda, aí dá até assim, começa até a dar uma tribulação em você ver a situação daquele jeito e você achar, meu Deus, nossa, como isso aqui vai demorar para mim poder organizar tudo, colocar tudo no lugar. E muitas vezes a nossa vida tá assim, em todas as áreas, na financeira, na sentimental, na espiritual, na matrimonial, na parental, com os filhos, no serviço. São tantas as setas investidas do inimigo que nós achamos, não tem mais onde possa acontecer nada, não tem mais onde possa tocar em canto nenhum, porque aqui a situação já está passando dos limites. É como aconteceu na vida de Lázaro, de Marta e de Maria. Lázaro adoeceu, mandaram avisar para Jesus. Jesus não veio no tempo que eles achavam que ele viria, veio 4 dias depois. Lázaro já tinha falecido, já tinha acontecido o velório, já tinha acontecido o sepultamento.
e ele já estava em estado de decomposição. Muitas vezes acontecem essas coisas na nossa vida. Nós oramos, clamamos, suplicamos, pedimos ao nosso Deus e achamos que o Senhor vai resolver logo ali. Mas não, meu irmão, minha irmã, é tudo no tempo do Senhor, no tempo perfeito, o Kairos do nosso Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, aprenda. Ele não tarda, ele não falha e ele não se adianta, não se antecipa. Ele sempre chega na hora certa, na hora dele, que ele sabe de todas as coisas. O que eu e você temos que fazer é crer, é confiar, é nos sujeitar ao Senhor, é esperar com paciência, com gratidão, com louvores, adorando ao nosso Deus que se alegra quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós nos sujeitamos a ele, obedecemos a ele, renunciamos tudo que não agrada ao nosso Deus. Aí é sim o ambiente favorável para o nosso Pai operar, para o nosso Deus realizar maravilhas, prodígios e sinais. E aqui no livro, na palavra do Senhor, na Bíblia, em Mateus, no capítulo 8, no versículo 14, vai nos trazer uma história, meu irmão, minha irmã, maravilhosa. Uma história de um grande milagre do Senhor, que o Senhor operou. É uma história curta, mas de uma grande eficácia e traz muita relevância para mim e para você, para aumentar a nossa fé. Tudo aqui na Bíblia, meu irmão, minha irmã, é verídico, é verdadeiro, aconteceu e o nosso Deus poderoso que fez, ele continua poderoso para fazer. O que fez há mais de 2000 anos atrás, continua poderoso para fazer hoje. Se você crê como Jesus disse para Marta: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E aqui na palavra do Senhor, sempre quando nós vemos o Senhor fazer um milagre, ele diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É a fé, meu irmão, minha irmã. A própria palavra do Senhor nos diz que a fé move montanhas, que o nosso Senhor, ele venha nos encher de fé, ele venha nos ajudar. Se nós tivermos pouca fé, que o Senhor venha aumentar a nossa fé nesse dia, para que a gente venha testemunhar, para que nós sejamos aqueles que vão testemunhar dos milagres do nosso Deus, que nós vamos ter lindos e belos testemunhos para contar do poder do nosso Deus, da ação dele em nós e através de nós, e o nome dele ser glorificado. Mateus 8,14 nos diz assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro. Meu irmão, minha irmã, Jesus, o Salvador, o Remidor, o Libertador, entra hoje na minha, na tua casa, entra na casa da Luzimar, entra na sua casa. Você pode pegar essa passagem e pode ler e dizer: e Jesus entrando em casa de Luzimar, e você pode dizer o seu nome. Viu a sogra deste jazendo com febre. Quando Jesus chega, Jesus já sabe logo o que está acontecendo. Ele já percebe logo o que não está no devido lugar, o que não está bem ali com aquela família, com aquela casa. E quando ele chega, meu irmão, minha irmã, é para resolver a situação. Jesus não vem só de visita, só para olhar e ver o problema e sair como se nada tivesse acontecendo, ou então a gente clamar por ele, pedir a ele e ele não resolver. Não, quando o Senhor chega, quando o Senhor entra na casa, meu irmão, minha irmã, como o Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém entrar na tua casa. E quando o Senhor entrou naquela casa, aconteceu um grande milagre, a conversão, a salvação daquele homem. E é assim também que o Senhor está fazendo hoje na minha, na tua casa, operando um grande milagre de salvação, de libertação e de cura, porque aqui a sogra de Pedro jazia com febre. Ela estava enferma, ela estava acamada, ela estava paralisada. Aquela febre ali, tanto uma febre no corpo físico, como estava impedindo ela de fazer os seus quefazeres, de fazer as suas obrigações, de estar ali servindo, de estar em pé. É isso que o inimigo quer. Ele quer nos paralisar, ele quer nos impedir, nos imobilizar, como ele me imobilizou ali
a sogra de Pedro com aquela enfermidade. Mas quando Jesus chega, meu irmão, minha irmã, o valente, ele só permanece até o mais valente chegar e manietar ele. Quando o nosso Deus Todo-Poderoso chega, não tem como o inimigo resistir, ele tem que bater em retirada. A palavra do Senhor nos garante que ele vem por um caminho, mas por 7 ele tem que bater em retirada da casa e da vida dos filhos do Todo-Poderoso. Nós temos um dono, nós temos um Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. E aqui continua dizendo aqui, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Você vê, meu irmão, minha irmã, que aqui o Senhor não falou nada, o Senhor tocou. Receba o toque do Todo-Poderoso. O Senhor te toca hoje, o Senhor te cura hoje, o Senhor repreende hoje todo o mal. Receba e tome posse, porque eu também recebo e tomo posse. Aquela mulher que estava imobilizada, aquela mulher que estava enferma, não fala quantos dias, mas com certeza já alguns dias ali ela jazia com febre para poder relatar aqui na palavra do Senhor. E também não era algo só da carne, mas do espírito também, porque tem coisas, meu irmão, minha irmã, que também é guerra espiritual e reflete na nossa carne. Nós sentimos na nossa carne a batalha, a guerra espiritual, mas Jesus tocou nas mãos dela. E o que chama mais atenção é que o Senhor tocou na mão. O Senhor poderia tocar em qualquer lugar, mas por que, Luzimar, que o Senhor tocou na mão? Quando ontem eu estava lembrando disso aqui, do toque das mãos, o Senhor disse, é porque Ele quer paralisar as nossas obras. É através das nossas mãos que nós impomos para orar, que o mal tem que bater em retirada. É através das nossas mãos que nós trabalhamos, que nós servimos ao Senhor. Ele quer cancelar os frutos da nossa mão, Ele quer frustrar os frutos das nossas mãos, mas aqui o Senhor nos diz na palavra, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou e levantou-se. Quer dizer que ela estava deitada, ela estava imobilizada. Naquele momento ela não tinha como fazer o que ela estava fazendo antes, os seus deveres, as suas obrigações, e serviu-os. Hoje o Senhor nos levanta, hoje o Senhor repreende todo o mal, hoje o Senhor nos toca para o servir, para o adorar, para o glorificar, para o testemunhar, para o bendizer, para enaltecer o seu santo e poderoso e preciosíssimo nome e retomar as nossas atividades, o que nós fazíamos antes, que por alguma enfermidade, tanto física ou espiritual, estava nos imobilizando, estava nos impedindo. Hoje o Senhor chegou e repreendeu todo esse mal e nos deu a cura imediatamente, instantaneamente. Receba a cura pelo poder da palavra do nosso Deus, que não mudou. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente no nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.